Salve, salve nação! Saudações! Temos aqui o duelo tático e o Jailson explicou, galera, como que o Flamengo do Leonardo Jardim venceu o Cruzeiro do Tite. O vídeo tá top, então já chega deixando o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos bater aqui 10% de meta de like a cada 1000 visualizações, 100 likes. 10.000 visualizações, 1000 likes. Preste atenção aí, galera, se está batendo essa meta de 10% e ajuda a gente aí, tá bom? Tamo juntos! Quero dar os créditos para o canal ESPN Brasil, link na descrição. Como créditos, fala aí, Jailson! Indiscutivelmente, para mim, foi a melhor atuação dele e a gente consegue explicar aqui taticamente, ao meu ver, que era uma discussão que tinha muito em cima da torcida do Flamengo, que era o que o Felipe falava, em relação, já vou tirar aqui o Cruzeiro, em relação ao Paquetá. Por quê? No sistema com o Felipe, muitas vezes ele pegava a bola aqui e ele pegava a bola de costas. Então, de costas ele tinha que tocar a bola para trás. Era basicamente isso que ele fazia. E aí eu vou explicar rapidamente como eu vi o jogo de ontem com o Leonardo Jardim, as mudanças. Primeiro de tudo, a Arrascaeta com liberdade de movimentação atrás do Pedro. Ora pelo lado esquerdo, ora pelo lado direito. O Flamengo sem bola, a marcação do Flamengo sem bola funcionava assim, num 4-4-2. Era o Pedro e o Arrascaeta mais à frente, Cebolinha fechando o corredor pelo lado esquerdo, Jorginho Pulgar por dentro e o Paquetá fechando o corredor direito. Mas aí o com bola que mudou para mim completamente. E aí eu vou falar o porquê. Porque com bola era basicamente isso daqui que acontecia. Ah, mas o Pulgar e o Jorginho já baixavam para fazer a linha de 3 com o Felipe Luiz. Sim, isso acontecia, mas a mudança para mim era isso daqui, ó. O Jorginho fazendo a saída de bola muitas vezes aqui. O Alexandro às vezes baixava e descia aqui também como um volante para ser um cara mais por dentro. E o Cebolinha era o cara mais aberto pelo lado esquerdo. Aqui o Pedro lá como referência no ataque e uma situação que a gente já tinha falado no primeiro jogo contra o Fluminense. O Pedro baixando para fazer o pivô e o Arrascaeta sendo o cara da profundidade porque tem mais velocidade. Então o Pedro baixa para fazer essa recepção da bola porque ele tem mais corpo, ele consegue sustentar os embates com os zagueiros. O Arrascaeta tem um pouco mais de dificuldade. Então o Arrascaeta sendo esse cara aqui. E aqui o ponto principal. Emerson Royal dando aqui a profundidade na ponta e o Paquetá saindo daqui. O Paquetá pegando a bola centralizado por dentro. E aqui sim é meia direita, ao meu ver. Era algo que eu discordava do Felipe, quando ele falava, por exemplo, que o Paquetá estava jogando de meia direita dessa forma aqui. Para mim, aqui ele estava jogando de ponta e não de meia. Então, aqui... Olha aí, galera, essa é a diferença, né, cara? Tá bem explicado, né? O Jailson é muito bom de duelo tático e ele tá explicando aí a função do Paquetá com o Leonardo Jardim. Legal, né? Aqui ele tem essa facilidade e por isso aí ele tinha mais opções de passe. Tinha o Arrascaeta fazendo ali, né, o facão, a pifada e também tinha oportunidade de dar o passe no Emerson Royal. Então eu acredito que tenha sido por isso que o Paquetá tenha desempenhado tão bem no jogo de ontem. Boa, então pra você foi o melhor também, Donk? Ah, foi o melhor jogo do Paquetá. Ele mais por dentro, é isso? Mais por dentro, sendo mais influente e eu gostei muito desse funcionamento. Lógico, até pela forma que a gente falou, né, do Jardim, de ser um cara, acho que vai ser mais flexível em relação à forma como o Flamengo vai jogar. Fico curioso para ver os próximos episódios, né, os próximos jogos do Flamengo, mas eu tô com o Jailson, assim, acho que a análise foi perfeita e a atuação dele foi indiscutivelmente a melhor desde que ele voltou para o Flamengo. Tem algum vídeo para a gente enxergar isso, Jair? Sim, provando agora com as imagens no jogo de ontem. Vou dar o play agora aqui. É a hora da verdade, hein? Ó, olha onde ele está recebendo a bola. O Emerson Royal sendo o cara por aqui. E olha o Arrascaeta e o Pedro. O Pedro vai fazer o facão e o Arrascaeta está aqui porque ele estava começando a jogada. Vamos rolar o lance, ó, opção de passe, olha o Pedro fazendo o facão e olha a oportunidade que ele tem de dar o passe. Agora, novamente, ó, ele vai receber a bola e, novamente, ele não está colado nesse setor aqui, ó. O Paquetá está recebendo a bola. Galera, eu tenho que inverter a imagem, cara, porque a Globo, ela tem os direitos autorais do jogo, né? Então, ela bloqueia o vídeo quando a gente mostra o lance normal. Então, a gente inverte a imagem para o vídeo não ser bloqueado, valeu? Bola onde ele pode fazer alguma coisa mais produtiva. E agora, olha onde está o Arrascaeta.
tá? Ele vai pegar a bola, olhou a movimentação do Arrascaeta e dá o passe ali, acaba o Arrascaeta batendo para fora. Novamente, recebe a bola, recebe o passe e aqui é o ponto principal, ó. Ele já recebe a bola com a possibilidade de olhar para frente, sabe? Ele não tá colado na linha lateral. E novamente, Emerson Royal aqui fazendo o corredor. Vem o Paquetá, pifada novamente no Arrascaeta. O Arrascaeta acaba batendo para fora. Vamos lá, mais um lance. O Arrascaeta recebendo, olha o Paquetá. O Paquetá tá aqui, tá? Tá pisando na área. Vem a jogada pelo lado esquerdo, o Cebolinha vai ver que ele tá pisando na área, vai tentar a finalização e ele tenta ali a bicicleta. Mas é um Paquetá mais centralizado, participando mais no jogo. Aqui, mais um pra gente fechar. Ele recebendo a bola, novamente não está colado na lateral. E o que ele vai fazer novamente? Pifada na Arrascaeta. Ele vai pegar aqui, ó. O Arrascaeta vai receber na frente e vai ser aquela finalização na trave. Então, assim, para mim diz muito com o campinho, né, que a gente gosta de falar, mas também com os lances corridos, o porquê que o Paquetá foi tão influente no jogo de ontem. Ontem, sim, ele jogou como meia-direita e não um ponta-direita, que era o que estava acontecendo com o Felipe. Então, no campinho... E aí, galera, gostaram dessa explicação? Comente aqui, deixa aquele like pra gente bater a meta de 10% de like, tá bom? Valeu! E nas imagens, a visão dos nossos comentaristas aqui no Sport Center. Ô, Rafa, você estava ouvindo, claro, o Jailson falando sobre o Paquetá. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa em cima da análise dele, mas eu queria também saber de você sobre o Cruzeiro, porque eu não sei se os desfalques de ontem justificam essa derrota do Cruzeiro no Maracanã, Rafa. Pois é, sobre o Paquetá, só para complementar essa última explicação do Jailson, também a participação do Dom, que eu só tenho uma questão que é a parte física. Eu tenho dúvidas se o Paquetá vai conseguir ter essa intensidade durante todo o jogo. A tendência é que ele jogue... Ah, tá de brincadeira, né, Rafa? O cara vem da Premier League, né, cara? O futebol mais intenso do mundo, né? Sempre 70, 75 minutos e depois acaba substituído, mesmo sendo um jogador ainda jovem. Muito mais por essa necessidade de uma movimentação mais sincronizada com o funcionamento do time. Isso tem uma tendência a desgastar mais do que quando o jogador é apenas um jogador posicional numa função que exige menos. Em relação ao Cruzeiro, Bruno e demais amigos, a gente não pode relativizar um elenco caro desse jeito, ocupando a posição que ocupa nesse início do Campeonato Brasileiro. É óbvio que tem muitos problemas. A Nath há pouco falava sobre esse sentimento muito triste do torcedor cruzeirense, e é natural, mas a gente precisa debater racionalmente as coisas que envolvem o Cruzeiro. É muito rasteiro, é muito inconsistente reduzir a atuação do Cruzeiro ontem aos desfalques. Eu acho até que você entrar em campo no Maracanã para enfrentar o Flamengo sem o Caio Jorge tem um peso bem significativo. Agora, sem o Romero e sem o William, discuto. Acho que você tem opções para poder compor o time. O Cruzeiro não vai ficar muito fora do que pode render, porque não tem o seu lateral direito e não tem um dos seus volantes. Algumas coisas conceituais no trabalho do Tite, para mim, já estão comprovadamente equivocadas. E o campo está falando mais do que a gente. Independentemente do cenário hostil ao qual o Gerson foi submetido ontem em função de toda a sua saída do Flamengo, a chegada ao Cruzeiro, enfim, essa ação que o Flamengo move contra ele e as vaias que ele tomou do começo ao fim do jogo de ontem, não dá para ser o ponto esquerda. O Gerson não joga ali, não rende ali. É você subutilizar um jogador com talento e com a visão que o Gerson tem. Ele precisa vir para a linha de construção e preponderantemente um pouco mais para o lado direito. Talvez ontem, né, sem o Romero, fosse o caso dele fazer um dos volantes, o cara de construção. O Wanderson, que entra bem no segundo tempo, provou que não pode ficar fora do time. Esse Cruzeiro do Tite precisa de gente com capacidade de solução na frente. O Arroio tem que jogar. E o Matheus Pereira, no instante final em que o Cruzeiro pressionou mais, veio para a construção, veio para uma segunda linha, veio armar o jogo e o time cresceu. Será que é o caso de deixar o Matheus Pereira muito próximo do ataque e longe do setor de criatividade? Também acho que não deve ser. Então, assim, tem muitos elementos que nós podemos debater em relação ao Cruzeiro, tem muitos ajustes que precisam ser feitos e o principal ponto para mim é que eu não acho o Tite disposto a fazer. Historicamente, ele é muito mais caracterizado por ficar repetindo modelos nos quais acredita do que deixar o campo falar mais alto, Bruno. E aí tem o seguinte, né? Quando a gente fala de 2 pontos em 15, a conta não tá em perder pro Flamengo no Maracanã. Não. Né? Não mesmo. Aí ninguém, quando faz projeção do campeonato, somou 3 pontos ali.
Mas assim, chama atenção porque a gente está falando da pior campanha, como o pior início, como a Nath falou, mas um ano em que a gente apontava o Cruzeiro entre os favoritos, Donk. E se o Palmeiras ganha hoje do Vasco, abre 11 pontos já pro Cruzeiro. Enquanto isso pode ser determinante já para você... Lógico, é começo de campeonato, tudo mais, mas, sim, mas 11 pontos para um time que é um dos candidatos ao título já ficaria numa situação complicada. Acho que é importante bater nessa tecla, né? De fato tem problemas da atuação, mesmo com os desfalques, mas se fosse ontem, ainda no Flamengo, que fez uma grande atuação, a gente falou do melhor jogo do Paquetá, é uma coisa, mas a questão é a falta disso no campeonato todo, né? E só lembrando, né, cara, ali tá escrito penúltimo colocado, só que não, né? Esse vídeo foi ontem, essa live foi gravada ontem antes do jogo. Hoje, o Cruzeiro é o último colocado, galera, com 2 pontinhos. É o lanterna da competição. Está na roça, né? Todos os jogos que o Cruzeiro fez até aqui, tanto que apesar de ganhar um título que era importante, pelo que representava a hegemonia do Atlético Mineiro, já caiu em dias. Qualquer crédito ali já foi embora. Ou se já não caiu, cai no próximo jogo que é em casa com o Vasco. Exatamente. Então, aí a situação... você tem que ganhar, não tem outro resultado. Porque eu entendo que é começo de trabalho, tem uma mudança. Até o próprio Jardim falou, né? Agora o Cruzeiro tem mais posse de bola. Tem uma mudança em relação ao trabalho anterior. Mas, de fato, por mais que seja uma mudança, por mais que tenha lacunas ali no elenco, que foi falado, a Nath trouxe a questão da insatisfação com questão de mercado, mas era para estar um rendimento melhor do que mostrou no Campeonato Brasileiro até aqui. Porque o Rafa falou, eu presto atenção, viu, Rafa? O Rafa falou assim, ó, que dos próximos 4 jogos do Flamengo, os 3 são fora, né? No Cruzeiro é o contrário, os próximos 4, 3 são em casa. E se você olhar a tabela, é Vasco, aí ele joga fora com o Atlético Paranaense, ele recebe o Santos e recebe o Vitória. São os times que estão ali, né, na parte também de baixo da tabela. E assim, aqui, vamos falar a verdade, se ele ainda quer alguma coisa no campeonato, tem que ter 12 pontos aqui. Sinceramente, se não ganhar no Vasco, não sei se ele pega o resto, né? Não, cara. Sinceramente. Não sei se ele vai pega. Cair. Até assim, a gente brinca e tal, mas a gente fala de futebol brasileiro basicamente todo santo dia, né? E o Pedrinho também ele garantiu em determinado momento, né? Não, o Tite tá aí, enfim, aí a gente sabe como é que funciona com as 2D, né? Sim. Isso. 2 derrotas e aí você não ganhar do Vasco dentro de casa e com todo o respeito, né, do mundo ao Vasco, mas é um time pressionado. O Cruzeiro tá pressionado, vai jogar em casa. A gente já tá falando de confronto direto. Exatamente. Mais que o Vasco hoje vença, mesmo se o Vasco vencer, ele vai para 3 pontos, não é isso? O Cruzeiro tem 2. O Cruzeiro tá afundado nesse momento por um clube que a gente esperava, né, na briga pelo título. Muitos elementos, como o Rafa falou... Se o Vasco você vai a 4. Tem um, né? Tem um, tá, vai a 4. Muitos elementos táticos que o Rafa Ninguém lembra Marques... disso, né, Bruno? Mas empatou. Muitos elementos táticos que o Rafa trouxe, acho que a gente pode discutir mesmo, só que no momento eu tô com o Rafa no sentido de não sei se o Tite, por exemplo, bancaria um dos Lucas para botar o Gerson numa linha ali de volante, ou tentando o Christian pelo lado direito. Tiraria o Romero ou o Lucas Silva. Para tentar recuar. O Gerson, pelo menos, aberto pelo lado direito. O Tite tentou no início, ele não funcionou, por isso que ele trouxe pelo lado esquerdo, mas eu também entendo a necessade de ter um cara de desequilíbrio, um ponta. Que o Lucas Romero ainda está com a contusão, né? Sim, então, muitas coisas que o Tite pode aí tentar fazer, mas eu tô com o Rafa, eu não sei se ele fará. Ô, Rafa, até mais, tá? Valeu, Bruno. Valeu, Donk, Jailson. Até a próxima. Boa, do Rio, então, com o Rafa contando pra gente mais a vitória. Muito bem, galera. A tabela do Brasileirão está atualizada. Aquele vídeo ali que a gente acabou de assistir, né, essa gravação, foi de ontem, antes do jogo do Vasco e Palmeiras. E o Palmeiras perdeu por 2-1 de virada, né, cara? O Vasco venceu de virada, o Vasco jogando um bom futebol no segundo tempo. E venceu aí o time da porcada, né? Vasco 2, Palmeiras 1. O São Paulo venceu a Chape por 2-0. São Paulo é o líder no momento, né? O Grêmio vencia por 1-0 o Bragantino e cedeu um empate. E o jogo do Atlético Paranaense foi adiado contra o Botafogo para o dia 29 de março. Tá, então, o Fluminense, né, venceu o Remo fora de casa por 2-0, tá? Então, a classificação do campeonato está desse jeito. São Paulo, 13 pontos com 5 jogos. A maioria aqui tem 5 jogos, tá, galera? Eu falo isso porque o Flamengo tem 4. Palmeiras,
10 pontos com 5 jogos. Fluminense, 10 pontos. O Vasco, ó. Caramba. Bahia, 8 pontos. Bragantino, 8 pontos. Mengão, 7 pontos. Quinto colocado, hein, galera? De 12º para quinto colocado com um jogo a menos, hein? Flamengo tá pertinho ali, cara. Se vencer o jogo que tem a menos, que é contra o Mirassol, tá tete a tete, tá ali na briga, cara. A briga do campeonato não é contra o São Paulo, é contra o Palmeiras. Palmeiras tropeçou ontem, mas o Palmeiras, a gente sabe que é um time regular, né? Ele vai brigar pelo campeonato até o final, no meu ponto de vista. Coritiba, 7 pontos. Atlético Paranaense, 7 pontos. Grêmio, 7. Corinthians, 7. Corinthians perdeu em casa para o Coritiba por 2-0. Um balde de água fria nos corintianos, né, galera? O Corinthians era muito favorito para ganhar do Coritiba, mas não quiseram jogar, andaram em campo, né? Modo banana 3.0, cara. O Corinthians jogou aqui. Mirassol tem 4 jogos também, né? Que é aquele jogo que o Flamengo tem a menos. É contra o Mirassol. Mirassol, 6 pontos. Chape, 5. Atlético Mineiro, 5. Santos, 5. Vasco, 4. Vitória, 4. Botafogo, 3. Remo, 3. Internacional, 2. E Cruzeiro, 2. Cruzeiro, lanterninha da competição. Olha aí, hein? O Internacional também. Cara, o Inter não tem time pra estar ali, né, galera? Todo ano, cara. O Inter tem time pra estar no meio da tabela, no meu ponto de vista. Mas tá muito mal, né? O Remo já era esperado. O Remo, pra mim, é um sério candidato a rebaixamento. O Remo não vai longe. Agora, uma surpresa também é o Botafogo, né, cara? Tá no Z4, né? O Botafogo tem 3 pontos. Só que o Botafogo tem 3 jogos. Tem 2 jogos a menos aí que a maioria, né? Se vencer os jogos que tem a menos, o Botafogo dá um salto na tabela também, né? Artilharia é o Carlos Vinícius, que tem 5 gols. Deixa eu ver aqui o artilheiro do Fla, quem que é? Cadê? Flamengo começou mal o Campeonato Brasileiro, né, cara? Nem aparece aqui. Minha nossa. Ou então, o cara que monta isso aqui é um cara que não gosta do Flamengo, porque não colocou, né, cara? Nem o jogador do Flamengo ali, tá louco. Valeu, galera. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Fui!